Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Nosso convidado de hoje está no nosso estado vizinho, Santa Catarina. Está diretamente de Palhoça. É o administrador Vinícius Umes. Olá, Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Ô, Rogério, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, hein? O Vinícius é um profissional que atua há muitos anos em diferentes áreas da administração e justamente eu convidei ele para a gente conversar porque um dos pontos que é mais delicado dentro de qualquer empresa, mas mais ainda quando a gente está falando de empresas familiares, dos negócios de família, é a gestão financeira. E o Vinícius tem se dedicado nos últimos anos a trazer soluções para esse campo. Eu vou pedir para ele contar um pouco sobre isso, mas antes disso, Vinícius, eu preciso te pedir para tu falar um pouco da tua trajetória pessoal, profissional, até chegar a esse momento aí. Legal, obrigado, Rogério. Então, eu tenho já acho que uns 20 anos de trabalho na área financeira, né? Me formei em administração, depois fiz um MBA em finanças e fiz um mestrado em estratégia. Sempre atuei na área financeira, basicamente. Venho da área técnica, eu fui técnico eletrônica, trabalhei em telecomunicações um pouco antes da minha formação acadêmica, mas sempre ligado à área de exatas, né? Não adianta, a área de exatas, quando ela está no sangue, ela continua, né? É verdade. Então, tenho esse período aí de formação, isso é formação, fiz uma formação também como conselheiro no IBGC, conselheiro de gestão, né? E atuei aí na área financeira numa empresa familiar durante 8 anos. Depois saí e resolvi fazer meu voo solo. Então foi aí que surgiu a ideia da Fluxo. Eu, como administrador, fiz um plano de negócio, montei todo aquele script bonitinho, né? Que a gente faz, mas não sabe se vai dar certo, né? Começamos com um escritório e nenhum cliente, e assim a gente foi crescendo e se desenvolvendo ao longo da história. E hoje a nossa empresa tem 8 anos, fez 8 anos agora em março, e a gente tem clientes aí em todo o Brasil, até fora do Brasil, atuando na área financeira sempre, né? Agora, Vinícius, tu tens bastante experiência, como tu colocaste, na área financeira, Uhum. e uma das coisas que normalmente, quando nós atendemos os nossos clientes em consultoria, e também todos os convidados que vêm aqui trazem, é justamente essa dificuldade, em especial nos negócios de família, nas empresas familiares, de separar bem as coisas. O que que é finanças da empresa, o que que é finanças dos sócios e da família. Essa Uhum. mistura, ela traz muito problema para a empresa, né? Sim, hoje a gente vê, por experiência assim, de tantos anos trabalhando já na área, né, a gente vê que a gente tem vários cenários, né, Rogério? Um deles é negócios bons, né, mal administrados, né? Então, tomadas de decisão mal feita, né? Acontece bastante. A gente tem negócios que não são bons, mas que as pessoas continuam insistindo com eles, né? Achando que eles vão funcionar do dia para a noite. E aí a gente tem negócios que também às vezes estão mascarados, né? Ou seja, a pessoa gosta de emitir às vezes fazer um faturamento sem emitir a nota fiscal, aí faz uma retirada, não lança na empresa, no contábil, às vezes paga sem nota. Então, existe uma confusão aí. Eu sei que a nossa parte tributária ela é absurda, né? A gente chama do manicômio fiscal que a gente tem no É Brasil, que verdade. é de fato, né? Por isso que existem outros países que se intitulam paraísos fiscais, né? Porque aqui é um manicômio fiscal. Então, hoje a parte tributária é uma das mais complexas de qualquer empresa, né? Mas de fato, o que que acontece? Se a empresa faz tudo corretamente, registra tudo corretamente, ela vai ter um resultado correto, né? A gente vê muita empresa que não tem os números de fato
na ponta da língua, porque não faz exatamente o que deveria de fazer. E aí acaba não sabendo se o negócio dá dinheiro, não dá, quanto que dá e o que que tu faz com aquilo. E então esse é um cenário assim que eu vejo que de muito valor da gestão financeira, entendeu? As empresas que são organizadas, elas são muito mais fáceis de gerir, muito mais fáceis de tomar decisão e muito mais fácil de tu entender o que está acontecendo de fato, tanto quanto o mercado, como a parte interna, parte de custos da empresa, enfim, tu consegue ter a gestão na mão. Então, eu vejo que existe uma deficiência muito grande nessa área nas empresas, às vezes é um pouco cultural, né? Eu sei que o Brasil cobra impostos muito altos, né? Mas de fato, o dia que eu precisar faturar, tem muitas empresas que o dia que precisar faturar de fato e registrar tudo de fato, eles vão ver que o negócio talvez nem dê tanto dinheiro quanto eles imaginam, entendeu? Então, tem essas nuances aí da gestão financeira, né? E uma das coisas que a gente vê, um dos grandes pecados de grande parte do empresariado no Brasil e nos países latinos, de um modo geral, é a falta de Sim, planejamento. Vão fazendo as exatamente. coisas à medida em que surgem as oportunidades, eu nem penso muito, nem verifico se o meu caixa suporta o investimento que eu vou ter que fazer. Ou mais grave, nem avalio o tamanho do investimento que eu vou ter que fazer, ou quanto tempo eu Sim, vou ficar no vermelho, porque tu faz investimento, eventualmente tu vai ficar um período no vermelho, para ali na frente ter o resultado. Simplesmente faz. Isso também isso. gera grandes problemas. Com certeza. A gente vê, assim, por experiência, tá? Eu vejo que as empresas, via de regra, se atrapalham muito mais quando tem dinheiro em caixa. Porque quando tu não tem dinheiro em caixa, e a gente é brasileiro, a gente já passou por inúmeras crises, a economia é cíclica, né? Daqui a pouco ela está num boom e daqui a pouco vem uma pandemia, ninguém sabe o que fazer. Então, assim, a gente cresceu na pandemia, nosso negócio. Olha que impressionante, né? Então, o que que acontece? Quando tu tem dinheiro em caixa, tu toma más decisões, entendeu? Porque o empresário às vezes não sabe tomar uma decisão bem planejada, que é o que tu comentasses agora. Então acontece muito isso. A empresa, quando tem dinheiro em caixa, a gente começa a perceber que o empresário começa a tomar más decisões. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro, em vez de botar o dinheiro no bolso, ele acha que vai investir, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, começa a aparecer um monte de oportunidades, de, às vezes uma consultoria, às vezes alguma coisa que muitas vezes ele nem precisa, entendeu? Ou ele faz e não sabe bem qual é o resultado que ele gostaria de ter com aquilo, então acaba tomando má decisão e acaba perdendo esse caixa, às vezes perde a mão até da empresa, tá? Porque é como a gente fala, a gente já viveu tanta crise, né, Rogério? Tanta coisa nesse Brasil, que assim, quando o bolso está meio minguado, né, está meio vazio, a gente faz uma gestão ultra competente, porque a gente vai ter que se virar com aqueles R$ 1.000 que a gente tem no bolso. Só que quando tu tem 50 mil, daqui a pouco é muito mais fácil, aí tu passa o cartão, aí tu... Então, as decisões, eu vejo que tem muita decisão muito mal tomada no momento em que a, a, a economia está um pouco melhor e que o caixa está um pouquinho mais cheio, sabe? Que é o momento de tomar cuidado, porque a curva, ela te pega ali na esquina, não adianta, né? É verdade. A gente estava falando antes do início da gravação e tu me falaste que Uhum. dentro do contexto financeiro, a tua empresa se dedica ao BPO financeiro, né? Mas para a Isso. gente esclarecer para os nossos Uhum. telespectadores, o que é BPO financeiro? Sim. A nossa empresa fez 8 anos agora em março, a gente começou de forma até, vou te dizer que até um pouco pioneira aqui em Santa Catarina, né? Não tinha muitas empresas nessa época. Até hoje eu converso com clientes, às vezes, e leads que aparecem no nosso caminho aí que não sabem muito bem como é que funciona o nosso trabalho, né? Então ainda é um negócio, de certa forma, inovador, né? Então a gente presta serviços financeiros, a gente tem alguma coisa de RH que a gente faz para algumas empresas também dentro desse pacote aí. E o que que consiste isso, né? Em vez de ter um financeiro dentro da empresa, a gente é um financeiro remoto. Então, tem uma equipe hoje de 7 pessoas, a gente está, e a gente faz todas as atividades de um financeiro, só que de forma remota. A gente usa alguns softwares que são online. Hoje
É, a tecnologia nos permite isso, né? Antigamente, eu comecei a trabalhar financeiro, eu tinha que estar sentado do lado do servidor, aquele negócio monstro lá. De vez em quando tinha que dar um chute nele para ele não parar, porque senão parava a empresa, né? Hoje a gente tem softwares super baratos que a gente consegue trabalhar de forma remota. Eu tenho clientes que moram até fora do Brasil, tenho cliente que mora em Portugal, outra mora em Londres, e a gente faz o financeiro das empresas deles aqui no Brasil de forma remota. Então, a gente faz faturamento, faz contas a pagar, contas a receber, toda a parte de conciliação, prepara tudo para entregar para a contabilidade. A gente não faz a contabilidade. Isso é um ponto importante que Então, eu ia te comentar. Existe isso. muitas vezes uma mistura na cabeça das pessoas. Quando falam em Uhum, financeiro, as pessoas dizem, ah, tá, é a contabilidade da empresa. Não, não. Contabilidade isso, é uma coisa, o financeiro é outro. É o que vem. Claro que existe a necessidade de uma integração, claro. mas é diferente. Isso, completamente diferente. E tanto é que eu tenho muitas contabilidades que nos indicam. Para ter uma Uhum. ideia, hoje, desde a nossa empresa tem 8 anos, eu nunca fiz nenhum marketing da empresa. A gente recebe só indicações. Então, todo mês eu tenho 2, 3, 4 clientes que são indicados, e a gente vê a viabilidade, se existe aderência, às vezes o modelo de negócio, o tipo de negócio requer uma gestão mais presencial, enfim. E aí a gente estuda o projeto e monta essa estrutura. Mas eu tenho várias empresas grandes, pequenas e que rodam por aqui e a gente faz isso com muita tranquilidade. E a diferença do financeiro, ela para mim ela é gritante, tá? Porque eu estou na área. Quem não está na área às vezes não consegue entender tão bem, né? O financeiro é muito mais dinâmico, tanto é que tem muitas contabilidades se aventuraram a fazer o BPO e eu conheço várias que declinaram, inclusive, porque a dinâmica do financeiro é muito diferente da dinâmica do contábil, né? A interação com o cliente é online, é 100% online e é o tempo todo. Então, assim, a gente está o dia inteiro falando com os clientes, sabe? Porque o financeiro eu não posso pedir para emitir uma nota e eu te dar um retorno daqui a 3, 4 dias, né? Ou fazer Uhum. um pagamento. Isso às vezes tem que ser no dia, né? Não tem espera. Então a interação é muito maior. E a contabilidade, assim, via de regra, alguns se estruturaram, óbvio, conseguem fazer isso, mas eles têm um perfil que é um pouco mais passivo, né? Tu manda para eles, aí eles vão fazer a escrituração, depois vão te mandar o balanço. Então, é uma dinâmica um pouco diferente, tá? E aí a gente percebe que o financeiro ele tem essa característica muito mais veloz, né? A gente tem que ser ágil e o nosso atendimento é a coisa mais importante que a gente tem hoje, né? Então, só para ficar claro, o BPO financeiro é aquela atividade que, se eu tivesse um departamento financeiro dentro da empresa, eu faria. Então, eu preciso receber de um cliente, preciso ver se está Isso, pago, se não está pago, tenho que pagar para o meu fornecedor, fazer a isso aí, emissão da nota, é tudo exatamente. isso. Conferir as notas que chegam. A gente tem, por exemplo, hoje a gente tem, acho que umas 4 associações que a gente atende também. As associações passam por auditoria. Então, a gente passou já por 4, tem uma associação que está, acho que já há uns 7 anos com a gente. A gente já passou por 7 anos de auditoria. Então, pô, eu tenho que estar com a nota correta, conferir tudo. Então, o processo tem que estar todo redondo, porque a associação precisa de uma auditoria, porque ela vai participar de outros processos de captação de recursos e de projetos que ela precisa demonstrar isso. Então, a gente tem esse cuidado. Hoje em dia também anda acontecendo, infelizmente, muita fraude, né, Rogério? Tem. Então a gente tem, cara, o que a gente recebe de boleto que é fraudulento, a gente já tem um pouco mais de conhecimento, a gente cuida um pouco desse processo, porque infelizmente no Brasil a gente tem essa característica também e tem acontecido bastante nos últimos anos, tá? Então, basicamente é isso, a gente faz o trabalho do financeiro de forma remota, obviamente que quais são as vantagens para o empresário, né? Às vezes eu tenho empresas grandes que preferem deixar com a gente porque sabem que a gente toca. Já passou uma pessoa, já passou duas. E muitas vezes na empresa, quando tu tem uma pessoa no financeiro, é só uma, né, Rogério? Uhum. E aí aquela pessoa tem uma dor de barriga, tem alguma coisa, tem
uma outra proposta, sai. Quem é que nunca ouviu falar numa empresa que, saiu administrativa, aí vira um caos porque aquela pessoa levou tudo que tinha embora, né, com a cabeça dela, né? Então aí a empresa tem que contratar uma pessoa nova, às vezes tem que treinar, às vezes o empresário nem sabe treinar, né? Às vezes ele nem sabe fazer o financeiro. Tem muita empresa que a gente atende que os donos não têm a menor ideia de como funciona o financeiro. E a gente faz tudo para eles, né? Então eu tenho essa capilaridade também, porque eventualmente uma pessoa está com algum problema, eu tenho outra pessoa para substituir. As férias a gente cobre, a gente roda o pessoal. Então a pessoa que está na outra ponta tem uma segurança de que o serviço vai continuar rodando e não vai ter problema nesse sentido, né? Uhum. Mas, Vinícius, tu trouxeste, falaste de um ponto que me parece que eu quero explorar um pouco contigo também, que é a questão de Uhum. associações, né? Sim, Nós nos conhecemos dentro de um ambiente empresarial, associativo, né, uma entidade de isso. classe, que foi o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, sei lá, Uhum. 10, 15 anos atrás. Isso. E eu tenho um histórico de participar de muitas entidades empresariais e tu também. Então, eu queria te Uhum. pedir, na tua visão, né, por que é importante para um empresário participar desse tipo de agremiação, de associações, de entidade de classe? O que traz de benefício? Legal. Como tu já sabe, eu participei muitos anos aí do Conselho de Administração, né? Participamos até de uma gestão juntos aí. Eu já tenho, acho que devo ter perto de 15 ou 20 anos já de associativismo, né? Então, participei do CRA, agora participo aqui do Banco do Empreendedor como conselheiro, participo da Associação Comercial também. E eu sempre digo que o empresário, ele é um ser muito sozinho, né? Muito isolado. O tomador de decisão, né? O empresário, ele carrega muita coisa nas costas, né? E às vezes um ambiente assim, ele é um ambiente muito favorável para trocar uma ideia, para tu construir alguma coisa, para tu ver se poxa, tem alguma dificuldade que alguém está passando, que eu já passei. Então, é um ambiente que a gente pode fortalecer networking, né? Troca de informações, tanto de gestão como de negócios, como, enfim, eu acho que é um ambiente que a gente tem e está disponível, né? As pessoas às vezes não usufruem e acabam deixando passar essas oportunidades. Então, eu sou muito favorável ao associativismo, eu acho que a gente consegue ter inclusive força para alguns pleitos, né? Tanto em prefeitura como governo estadual, a gente tem uma atuação mais efetiva nesse sentido quando tu te junta com outras empresas e outros negócios. Então, eu acho que tem vários fatores aí que propiciam esse tempo que a gente perde, né? Mas ganha com o associativismo, né? Então, eu sempre incentivo, né, as pessoas para que façam parte, porque a gente mesmo que perca um pouco de tempo, porque tu tem que te dedicar um pouco, mas a gente tem um valor que a gente ganha que ele é intangível, digamos assim, né? Não tem como mensurar, mas que é muito favorável. E sempre aprende-se, né, Muito, com a troca, com os erros dos exato. outros, com as boas práticas, né? É isso aí, exatamente. Vinícius, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma Legal. mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Poxa, uma mensagem, vamos pensar um pouco, né? Eu acho que, assim, eu sempre digo que empreender no Brasil não é uma atividade fácil, né? As pessoas têm. O empreendimento no Brasil, via de regra, ele surge de uma expertise técnica, né? Eu sou um bom mecânico, vou montar uma oficina, né? Então, vai lá, o mecânico monta uma oficina. Só que o Brasil é um país muito complexo, né? De uma burocracia muito grande, né? Eu tive uma vez uma palestra do, do Johan Peter ali, o Gerdau, na, na Amcham, aí em Porto Alegre, ali no Uhum. prédio do CIE. E ele comentou que uma planta dele no Brasil tem em torno de 120 pessoas no administrativo. A planta do Chile tem 40 e a planta dos Estados Unidos tem 5. Então a gente vê o tamanho da complexidade que existe no Brasil, né? E eu acho que assim, eu
eu prezo pelo que é correto e eu acho que é importante a gente ter as coisas corretas. Então, aquelas pessoas que sempre tentam deixar uma coisinha para lá, outra coisa para lá, eu acho que, assim, via de regra, ali na frente, isso vai acabar se descortinando, né? Digamos assim. Então, dá trabalho fazer essa parte, mas é importante. E aí fica a mensagem, né? De quem quiser empreender, eu acho que tem que pensar bem nessas outras pontas, né? Porque a gente tem jurídico, tem RH, tem uma série de coisas aí, o próprio financeiro, né? Que acabam vindo junto da atividade de empreender, né? E nem sempre eu tenho aptidão. Então, às vezes, contar com um bom parceiro, às vezes, se instruir bem daquilo que tu vai te colocar à prova, né? Porque a atividade empreendedora ela não é linear, né? A gente não vai sempre crescendo, né, Rogério? Então a gente Não. vai ter aquela montanha russa que é uma loucura. Então é importante entender um pouco de tudo, né? Se assim orar um pouco. Isso eu vejo que às vezes até tem muitas empresas que a gente atende que poxa, a gente faz um bom trabalho e tal, e o empresário não presta atenção nas áreas, em todas as áreas. É inevitável. Qualquer tipo de empresário tem que ter um mínimo conhecimento de todas as áreas. Isso eu acho que é fundamental. Mensagem que eu deixo, agradeço aí a tua disponibilidade, né, o nosso bate-papo e deixo essa mensagem aí para os telespectadores aí e bons negócios para todo mundo. Muito obrigado, Vinícius Umes, administrador, falando diretamente de Palhoça, em Santa Catarina, aqui especial para o programa Negócios de Família. Você sabe, todas as segundas-feiras às 19 horas, aqui na TV Cidade, nós estamos juntos falando de empresas familiares, do desafio de empreender e trazendo sempre uma visão interessante sobre esses temas. Para você que gosta do programa e que quer ter a sua marca associada ao programa, entre em contato com a produção e quem sabe você pode ser uma dessas marcas aparecendo aí ao longo do nosso programa. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau.